Na aula passada, você aprendeu mais sobre a ordem das palavras como. Você aprendeu sobre how antes de what. Em inglês, primeiro como, depois o quê. Aprendeu também a dar e pedir as informações pessoais. What's your telephone number? What's your address? Where do you live? Observou quando usar in, on e at. In. Country, city, neighborhood. On. Street, avenue. At. Full address, including the number. Conheceu cada estado civil. What is your marital status? Are you married? Are you single? Aprendeu o som do R. Rat, zero, trunk. E a frase de sobrevivência do dia. What does drawing pen cap mean? It means tampa da caneta de desenho. Uma boa aula! How are you? I'm fine. You? Actually, can we put him on the wheelchair? Hi there. One more class, folks. Sonia, Hello, how are you? I'm all right. What about Good, you? everything's fine. Okay. Let's work? Let's work. We've Okay. got lots of things to do today, folks. Yes. Well, in the basic communication, Christina, we're going to take a look at what to say when something belongs to somebody, what to say when you want to know about other people's information, and also giving and asking about personal information, your information, and other people's. Very useful, important things. We are going to talk about our basic questions. Today we're going to talk about fazer, do, what. E let's go! Let's go. Gente, hoje nós temos uma pergunta básica muito importante. Muito importante porque é esta informação, que esta pergunta indaga, que justifica o próprio fato de nós nos comunicarmos. Por quê? Porque nós hoje vamos falar sobre as nossas atividades, sobre as nossas ações, que nós vamos aqui chamar de fazer o quê? Question word. For, do what? Fazer o quê? Quero pedir para vocês agora me acompanharem no nosso exercício intuitivo de identificação da palavra, das palavras que respondem a essa pergunta. Fazer o quê? Vamos fazer? As nossas palavras são cama. Cama é alguma coisa, certo? Não responde a esta pergunta, fazer o quê? Cama é o quê? Caminhar, sim. É uma atividade, um movimento, se combina com as pessoas, eu caminho, eles caminham, vocês caminham, portanto, ok, responde. Estudar, a mesma coisa, é algo que eu faço. Eu estudo, eles estudam, você estuda, portanto, ok, responde a pergunta fazer o que, do what. Cair, idem. Eu caio, eu faço o quê?
Mesa, gente, não responde porque é uma coisa. Fácil, o que é fácil? Nós já vimos. Fácil é uma característica, portanto, responde a pergunta como. Carro é alguma coisa. Até nas nossas ilustrações estão ali carros, justamente para apontar informações que respondem a essa pergunta o que, portanto, não se aplica aqui. Finalmente, é quando eu faço alguma coisa. Não responde. Cabelo não responde porque é, de novo, alguma coisa. Cabelo é só o que? Trabalhar, ok, faço o que? Trabalho. Simples, característica, responde a pergunta como e sempre tem a ver com tempo, com frequência. Estamos optando por usar fazer para substituir qualquer ação. De um modo geral, isso funciona. Eu trabalho, eu faço o quê? Eu estudo, eu faço o quê? E nós vamos adotar esta pergunta, fazer o quê, para a nossa técnica de identificação de partes da frase, de identificação de informações. É, sem dúvida, a parte mais importante, porque é aquela que, como eu já disse, justifica nós nos comunicarmos. São as coisas que acontecem no mundo, certo? Combina com as pessoas. Eu faço, ele faz, nós fazemos. Nós vamos ver que em inglês isso é diferente. Não funciona da mesma forma. Nós não temos finaizinhos como o para eu, emos para nós e assim por diante. Nós não temos isso em inglês. Nós temos uma outra coisa que nós não temos em português, isso nós também vamos ver. E agora nós vamos ver alguns exemplos desta pergunta aplicada em frases. Vamos ver? As nossas palavras aqui em uso. Eu caminho todos os dias. Caminhar em inglês é walk. Eu faço o quê? I walk every day. Meus filhos estudam aqui. Estudar em inglês é study. Esse are, que é a ação pura, quer dizer, a ação não sendo realizada por ninguém, normalmente ela aparece com um to na frente, né? Estudar seria literalmente to study. Nós aqui resolvemos omitir simplesmente para dar mais objetividade e mais simplicidade para o nosso trabalho. Vocês vão ver, tanto no material escrito quanto em dicionários, que o to vem na frente de qualquer ação que não está combinada com nenhuma pessoa. Meus filhos estudam aqui, my children study here. Estudar, fazer o quê? Study, do what? Silvia trabalha muito. Trabalhar é work. Mesma coisa, é uma ação, só que aqui nós temos um detalhezinho, Silvia works a lot. Por que Silvia works a lot? Por que esse S? O S é o único caso em que existe alguma coisa parecida com os nossos finaizinhos em português. Quando eu digo eu faço, o O sinaliza que sou eu. Quando eu digo eles fazem, o EM sinaliza que são eles. Em inglês, o que tem de mais parecido com isso é esse S para she, que é a Silvia, he, que é qualquer homem, e it, que é qualquer coisa em número de 1. Então, como fica a nossa pergunta? Esse do, que é fazer, sofre uma pequena modificação para acompanhar a presença deste S e passa a ser does. Então, eu não pergunto mais do what, fazer o que, ou faz o que, e sim does what, faz o que, porque é ela, Silvia. Ok? Outra coisa que nós temos que atentar aqui, evidentemente, né, quando nós falamos sobre as nossas ações, quando nós dizemos o que fazemos, isso acontece ao longo da linha do tempo. Nós temos o presente, nós temos o passado e o futuro. Isso aparece em fazer o quê? Quando eu digo faço, é neste momento.
Quando eu digo vou fazer, é lá na frente. E quando eu digo no passado, fiz também, pelo fazer o que, eu sinalizo que já passou. Ok? Como fica isso em inglês? A gente caiu. Cair é fall down. Observem que uma palavra em português é traduzida por duas em inglês. Fall down. Neste caso aqui. A gente caiu. Cair, fazer o quê? Fell down, did what? Então, observem que o nosso do, que para todas as pessoas, menos he, she, it, menos ele, ela e alguma coisa, é do, para he, she, it, é does. Quando chega no passado, passa a ser did. E agora quer dizer que eu vou ter outras formas para esse fazer o que no passado? Não. Para a felicidade geral, did é sempre usado com qualquer pessoa no passado. Certo? Então, fiz o que, fizeram o que, fez, fizemos, é tudo did. Did what? Agora nós já fomos para o futuro e a gente vai cair. Muito parecido com o português. Cair já vimos que é fall down. Parecido porque tem uma ajudazinha, né? O vai esse, que é o que diz que vai acontecer, que é o que refere que a ação ainda vem, não é neste momento nem no passado. Isso em inglês fica como? We are going to fall. Are going to sinaliza futuro. Só estamos vendo isto aqui para exemplificar este caminhar no tempo presente, passado, futuro. Não se preocupem em nada com tentar saber neste momento como que eu faço isso em inglês, porque isso é um assunto que vai ser visto em detalhe ao longo do curso. O nosso objetivo hoje era mostrar para vocês esta pergunta fundamental, que é do what, fazer o que, e as caras que esse do assume conforme sejam as pessoas, ele, ela ou alguma coisa, ou conforme seja o passado. Um último detalhe, muito importante, para o qual eu preciso chamar toda a atenção de vocês. Gente, do em inglês é fazer, mas não só. A mesma palavra do tem dois trabalhos em inglês. Um que é esse que nós vimos, que é substituir qualquer ação, porque significa fazer, e um outro que não tem tradução para o português, que é o de ajudar qualquer ação a fazer perguntas e a negar. Pensem, em inglês as ações são fraquinhas. Elas só conseguem fazer afirmações. Lembram dos 3 tipos de frases? Afirmações, negações e perguntas? Pois é, as ações em inglês, trabalhar, estudar, comer, partir, ficar, ir, voltar, todas elas precisam de ajuda para perguntar e para negar. Elas sozinhas só conseguem afirmar. Então, retomando, 2 usos para a mesma palavra. Do é fazer e do é ajudante de qualquer ação em perguntas e em negações. Ok? Now we move on to our basic communication class. All right? Hi. Let's begin with our basic communication, okay? The first thing we want to do with you today in this part of our class is to get to know Carlos' family a little bit better. I want you to pay attention to who belongs to what, to who is what of who, okay? Let's see.
Carlos is married. He is 28 years old. His parents are Enio and Marta. Their last name is Martins. His wife's name is Ana. He has 2 children. Their names are Marcos and Paula. He has a dog. Its name is Toby. Pay attention to the different pronunciations of the last name Martins. Okay, I am Brazilian. I said Martins. In your CD, we have some American people, and they said Martins. Okay, so just to call your attention to the different pronunciation of some words. Okay, now I want to show you something very, very interesting. Come with me. Let's take a look at words we use to indicate what belongs to who belongs to who. Let's take a look at this together. My what? Remember those question words that teacher Cristina is working with you? So here, my what belongs to who speaks? My brother. My what? My brother. Your, it belongs to you. Your mother, your husband. Her what? Her son, her daughter. Her is only for women, okay, guys? His what? His brother, his sister. Attention. In this case, after his, after her, we have who and we have what. In this case, it serves for both. Okay? Let's go on. Its we use for animals and things. Okay? Our. It belongs to, this is more people, this is the plural. Our car, our house. Your. It belongs to you, your husband, your television. Their. This is our plural, belongs to people, their houses, their cars. Okay? Remember, after these words, we have what and we have who. Both are okay. Okay, let's take a look at some sentences so that we can begin to understand this, and gradually things will get very, very clear. Let's take a look. My mother is 55 years old. Her name is Joanna. Here, observe, we have the word that we saw before. Her what? Her name. Her last name is Costa. Her what? Her last name. Carla is Ruben's granddaughter. Observe a detail here. Rubens, the name Rubens, finishes in S. So it's not necessary to repeat the S. So in this case, we have S apostrophe. Okay? Sonia's daughter. Sonia does not finish in S, so therefore we need to put apostrophe S. Rubens finishes in S. It's not necessary to repeat it. Carla is his granddaughter. Observe that his substitutes Rubens. Okay? Okay, people. I have to call your attention now to some really important details. Seu, sua, etc. may mean belonging to he, she, it, or they. In English, there's no confusion. Besides dele, dela, deles, delas, which we use more often, they appear after what and who. In English, these words, my, his, your, etc., appear always, always before what and who. Okay, people, let's stop for a couple of minutes to get back our energy so that we can continue in the next part. Okay, break time.
Welcome back from the break. Christina, how was your break? It was excellent. What about yours? Just fine. Okay, guys, let's train our ears with an audio from our CD. Where do you live? I live in Rio de Janeiro. Do you live downtown? No, I don't live downtown. I live in Urca. And you? Do you live in this city? Yes, I live here. Do you know Rio de Janeiro? No, I don't know Rio de Janeiro, but I know Belo Horizonte. Do you live in São Paulo? Do you live in Rio de Janeiro? Do you speak English? Teacher Christina is now going to explain more about this special word, do. Let's go, Christina. Let's go. Okay. Comentamos um pouco no início da aula sobre o do, sobre o does. Vamos voltar agora ao assunto mais detalhadamente. Do vem antes de quem, fazer o quê. Ou seja, quando eu quero fazer uma pergunta em inglês, eu coloco o do na frente da pessoa que faz o que quer que seja. Vamos ver alguns exemplos? Perguntas que começam com do só podem ter yes ou no como resposta. Lembrem disso. Exemplos. Do you work? Você trabalha? Sim ou não? Um outro caso. Do you live in São Paulo? Sim ou não? Yes or no. Mais um exemplo. Do we need more money? Nós precisamos de mais dinheiro? Observem como é que nós finalizamos uma pergunta desse tipo, como é que nós finalizamos uma dúvida em português. Nós simplesmente alteramos a entonação e colocamos um ponto de interrogação. Em inglês, nós precisamos, além do ponto de interrogação e além da alteração na entonação da frase, precisamos colocar o do. Palavra para pergunta, do, who, do want. Ou seja, nós não nos comunicamos apenas respondendo sim ou não para as coisas que nos perguntam. Nós somos indagados sobre o que, sobre como, sobre onde, sobre quem. E aí estão as nossas palavras para pergunta, porque são palavras para pergunta que se usa no dia a dia na língua, certo? E como é que elas são usadas? Para fazer perguntas com essas palavras, a única coisa que a gente faz é acrescentá-las no início da frase, no início da nossa frase interrogativa. Mantemos o do, ele não sai dali, só que como nós não estamos mais finalizando apenas uma dúvida, e sim a busca de uma informação específica sobre uma pessoa, sobre uma atividade, sobre uma característica, etc., então nós colocamos em primeiro lugar uma palavra para pergunta. Exemplos. What do you do? Por que tem dois do aqui? Porque um é fazer e o outro não se traduz, não tem significado em português, é apenas o que está sinalizando a pergunta. Então, como ele não tem tradução, ele não aparece, só aparece em português o faz, que é aquele do lá do final, o do fazer, que nós usamos na nossa técnica para identificar a atividade nas frases. Where do you live? Aqui temos a pergunta, the question word, a palavra para a pergunta where. Nós vamos ver em seguida na nossa parte de compreensão da língua, mas já sabemos aqui o que ela significa. E temos o do, o velho do, que está ali sinalizando a pergunta, que não aparece em português, porque não tem tradução. E o live, que é o nosso fazer o que desta pergunta, que é morar, viver. Where do you live? Onde você mora? Outra pergunta que nós vamos ver, when do you drink Guaraná? When é quando. Olha o do ali, não aparece em português, não tem tradução, apenas sinaliza uma indagação, uma pergunta. E qual é a nossa atividade agora? Qual é o nosso fazer o quê? É beber, drink. So, when do you drink Guaraná? Quando você bebe Guaraná? Gente, vamos lembrar de uma coisa importante. Eu falei para vocês que
as ações em inglês, os fazer em inglês são fracos, fraquinhos. Eles precisam de ajuda. Se tiver que fazer pergunta e se tiver que negar, eles sozinhos não dão conta do recado. Eles precisam de ajuda. Quem é ajuda? O do, que nós já vimos. Nós vimos o do nas perguntas, vamos agora ver o do nas negações. Quando queremos dizer não fazer o quê? No presente usamos do mais not, que muito frequentemente vai aparecer como don't. A fórmula é who don't do what. Quem don't faz o quê? I don't work at night. Eu não trabalho à noite. De novo, gente, na tradução não aparece o do, só aparece o não, que é o not. Mas eu não posso largar um not sozinho sem o do, certo? You don't study in the morning. Você não estuda de manhã. They don't know Mr. Papadella. Eles não conhecem o Sr. Papadella. We don't speak Russian. Nós não falamos russo. Quando who é he ou she ou it, o do aparece com S. Quando quem realiza a ação, quando quem está lá na frente fazendo as coisas é ou he, ou she, ou it, ou o nome de alguém, Pedro, Mary, John, Lucy, ou uma coisa, que é it, book, dog, o que for, aí o do vem com uma trouxinha que é o S, que é um resquício de conjugação do inglês. Aquele do works que a gente viu lá atrás é o que aparece no do, que passa a ser does. Por que tem o E? Por uma razão fonética da língua, que a gente não pode colocar o S simplesmente colado no O. Só por isso. Na verdade, o que está contando ali é o S. Ok? Agora, nós vamos ouvir um áudio onde aparecem perguntas usando o does. E nada mais adequado do que buscar informações específicas sobre outras pessoas dentro do nosso tema, que é Personal Information about somebody else. Informações pessoais sobre outra pessoa. Where does Anna live? She lives in Sao Paulo at 352 Ipiranga Avenue. What's her phone number? Her phone number is 3225-8864. Where does he or she or it live? Onde ele, ela ou alguma coisa mora. Então, isso nós ouvimos e nós temos agora o nosso ajudante do em perguntas e em negações e o does em perguntas e em negações quando who é igual a he, she, it. E quem foi que observou no diálogo casos em que nós temos perguntas onde não aparece o do? São perguntas onde nós usamos o be. Lembram? Am, is e are. Pois, gente, o be é o único fazer em inglês que é forte o suficiente para fazer perguntas e para negar sozinho. Ele afirma, ele nega e ele pergunta sem precisar do do. Para fazermos perguntas usando am, is e are, nós colocamos am, is e are antes de what ou who. Simplesmente coloca na frente, o fato dele estar na frente sinaliza que nós estamos fazendo uma pergunta. E a negação? Para negarmos usando am, is e are, colocamos o not depois deles. E temos então aqueles casos em que o not fica colado no is, formando isn't. O not fica colado no are, formando aren't. Ok? Sintetizando, do a gente usa com todos os fazer em inglês, menos
o be para perguntas e para negações. Estamos falando do be no presente. Estamos falando de am, is e are. Vamos dar uma olhada num diagrama? O do e o does, gente, estão no presente. Eles ajudam as ações a expressar coisas que acontecem no presente. Nós vamos ter uma outra forma de trabalhar no passado e outra no futuro. Então, present, past, future. Do e does é para o momento presente. Agora, nós vamos para a nossa pronunciation tip. Let's go? O som do TH, para começar, não é T mais H, é TH. Nós temos que considerar esse som, essas duas letras, como produzindo um som apenas. Lembrando o que nós vimos anteriormente sobre os sons com voz e os sons sem voz. Lembram? Vibra, não vibra, vibra, coloquem a mão, sintam. Nós vamos precisar do som do S e do som do Z agora para aprendermos a produzir o som do TH em inglês corretamente. Façam um som de S ininterrupto e agora coloquem a língua no meio dos dentes. Esse é o som do TH sem voz em inglês. Vamos ouvir? Sin. 3. Nothing. Birthday. Tooth. Month. E o som do TH com voz? Bom, vamos pegar o nosso S, que é sem voz, colocar voz e fazer Z. E vamos fazer a mesma coisa, colocar a língua no meio dos dentes. E aí está o nosso TH com voz. Vamos ouvir exemplos deste outro som representado por esta mesma letra, TH. This. They. Other. Father. Clothes. Without. Vamos agora à nossa frase de sobrevivência, our survival sentence. What is our survival sentence of the day? May I borrow your pen, pencil, book? Atenção para o significado de borrow. Borrow significa pegar emprestado, ok? Vamos ver um exemplo? May I borrow your pencil? Posso pegar o seu lápis emprestado? No áudio, temos mais alguma coisa. May I borrow your dictionary? Of course. Thank you. You're welcome. Okay, guess what we have now? A song. A song. A song. Woo, a song. I want you, Christina, and I want you people to pay attention to those special words. What special words? What special words? His, her, its, my, and all those nice little words that we learned today that indicate what belongs to who. Okay? Okay, guys. Christina, pay attention. Okay. People, pay attention. Hit it. Paula Martins.
Gente, nossa dica muito importante, dica prática. Seu, sua, dá uma confusão danada quando passa para o inglês, porque o pessoal acaba usando o your para falar de coisa que é dele e dela. Olha, atenção, your é só da pessoa com quem você está falando. Lembrem, pensem em algo bem masculino para his tie, a gravata dele. Algo bem feminino para her lipstick, o batom dela. Decorem e usem com cuidado essas palavras, ok? Na aula de hoje você aprendeu mais uma pergunta básica. Do what? Fazer o quê? Viu como fornecer e pedir informações pessoais. My mother is 55 years old. How old is your mother? E como fornecer e pedir informações pessoais sobre outras pessoas. What's her address? Where does she live? Aprendeu como usar o do e o does. Do you speak English? Does she speak English? Aprendeu o som do TH. Sem voz, thin, com voz, this. E a frase de sobrevivência do dia. May I borrow your book? Até a próxima aula.